do evangelho que estamos vivendo, do evangelho que estamos praticando. E à luz da palavra de Deus, nós vimos no domingo passado os ídolos de Raquel. Foi a primeira mensagem desta série, onde nós voltamos os olhos ali para Gênesis e vimos a história de Jacó, de Raquel, de Lia, onde Raquel sai da casa do seu pai e ela leva consigo os ídolos da terra do seu pai. E Raquel, durante muito tempo, ela guardou aqueles ídolos. E o cultuar aqueles ídolos levou Raquel a uma vida de uma não comunhão plena com Deus. E meus queridos e amados, não diferentemente de Raquel, em nossos dias, nós temos visto também muitos de nós que temos levantado, às vezes até sem perceber, ídolos que têm atrapalhado a nossa adoração com o Senhor. Eu queria começar esta palavra lendo o texto bíblico de Lucas, só ver aqui, irmãos, que o texto deu uma fugida aqui do... Ok, essa equipe é nota 10. Lucas capítulo 10, eu estava aqui no capítulo 10, mas tem hora que o texto parece fugir da gente. Versos 38 a 42, né? Lucas capítulo 2, versos 38 a 42. Vamos ler juntos? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, acabamos de ler a Tua palavra, e há um texto a ser colocado agora, Senhor, e que esse texto venha na autoridade do Teu Santo Espírito, e que aquele que conhece os nossos corações e as nossas atitudes, plante a semente necessária para frutificar, em nome de Jesus. Amém. Você com certeza já leu essa cena, esse texto, e já ouviu muitas palavras sobre esse texto. Agora eu queria convidar você nessa manhã a se ver dentro desse texto. Imagina que você vai receber um convidado muito especial na sua casa. E está você e outra pessoa. Casal, tá você, o marido e a esposa. Vamos usar esse contexto? E aí, a esposa, o que é peculiar, eu vou pela linha que é mais peculiar, tá certo? A esposa está extremamente preocupada em que a casa esteja perfeita para o convidado. Normalmente é assim, né? A esposa está extremamente preocupada para que esteja tudo em ordem, tudo, um convidado especial, extremamente importante, e ela está lá preparando aquele lanche que era comum, né?
há algum tempo atrás era comum, quando a gente recebia alguém em casa, servir um lanche. Hoje em dia, parece que quando a gente recebe alguém em casa, é mais comum apressar a pessoa para que ela vá embora logo. Mas antigamente era comum, a pessoa não saía sem o anfitrião servir um lanche. Então imagina que ela está lá. A esposa está lá, tarefada, correndo de um lado para o outro. E de repente a esposa olha e está lá o maridão, naquele papo bem gostoso com aquele visitante, bem tranquilo, bem atencioso. E a esposa olha de lá e diz: mas é danado, né? Eu aqui fazendo tudo, limpando, cuidando. Olha para ele. Olha para ele lá, como está. Bem à vontade. Não, mas não dá. Não dá. E ela passava para um lado, olhava assim para ver se o marido olhava para ela. Vem cá, e nada do marido olhar, nada do marido sair, nada, não estava nem aí, estava pleno. E aí ela resolve romper. E vai lá na visita e diz: olha, meu amigo, pede para ele parar aí um pouquinho e vir aqui me ajudar. Olha, vamos voltar para o contexto da Bíblia. Jesus não censura a atitude de Marta em estar preparando tudo. Ele só diz que ela não escolheu a melhor parte. Irmãos, a história de Marta e Maria, ou Maria e Marta, ela repete-se diariamente conosco. Nós temos dentro de nós um lado Maria e um lado Marta. E às vezes a gente tem que olhar qual é o lado que a gente está dando uma maior ênfase. E nos nossos dias, eu não tenho medo de dizer, sem estar me expondo ao erro, que a gente tem uma geração de crente Marta. A gente tem uma geração de crente que quer trabalhar para o Senhor. Trabalhar para o Senhor. Pastor, tem alguma coisa errada com isso? De maneira nenhuma. Que bom, quanto mais gente se levanta para trabalhar para o Senhor. No reino de Deus nunca falta trabalho. Contudo, a gente tem que aprender também a estar aos pés do Salvador. Nós temos que entender também que temos que estar aos pés do Senhor, que fazer atividades no reino não é tudo. No entanto, se nós não percebermos, nós estamos sem, às vezes, nos dar conta, mergulhando no que a gente há muito tempo chama de ativismo religioso. O que é o ativismo religioso? É aquela pessoa que só sabe estar no reino de Deus se estiver fazendo alguma coisa. Mas não é que é fazer alguma coisa que é o problema. Glória a Deus quando todo mundo quer fazer alguma coisa. Veja que Jesus não censurou Marta. Não é uma censura quando Jesus diz: Marta, Marta, só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Jesus está dizendo, irmãos, que primeiro, e quando eu vejo Jesus falando aqui com Marta, eu vejo as palavras de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo que nós precisamos entender o que é a prioridade de Deus na nossa vida. Talvez esse seja um sério problema dos nossos dias. Entender a prioridade de Deus. Deus precisa ser prioridade. Nós dizemos que amamos ao Senhor. E o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E com certeza, se nós perguntarmos quem ama ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, todos nós levantaremos a mão. Mas se nós perguntarmos quanto tempo nós passamos a sós com Deus? Quanto tempo nós passamos a sós com Deus? Irmãos, é de chorar. É de chorar. Estou dizendo isso porque eu chorei por isso. Eu chorei por isso. No meu quarto, meditando, eu chorei por isso.
chorei e estava diante do Senhor. Irmãos, nós somos uma geração que queremos mais de Deus. E eu não tenho dúvida que a gente quer mais de Deus. Mas a gente muitas vezes quer mais de Deus maratonando a série. Marta queria mais de Jesus, mas ela estava mais preocupada em arrumar a casa. E Maria disse, espera aí, está aqui alguém que é mais importante do que a casa arrumada. Está aqui alguém que no momento que ele está eu não posso perder. E quantos momentos a gente tem perdido? Às vezes a gente acha, eu não tenho tempo para estar a sós com Deus. Será verdade que nós não temos tempo para estar a sós com Deus? E aí quando a gente para orar, para falar com o Senhor, é sempre apressado. Então eu vou orar, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nós estamos sempre preocupados com a nossa agenda, com o que temos que fazer. E tem horas que Deus está dizendo para você, esquece a tua agenda agora. Eu quero falar contigo, eu quero ministrar ao teu coração. Irmãos, tem gente que sai correndo, cada dia da semana está numa igreja diferente, buscando um culto, porque não sabe estar a sós com Deus. Não sabe estar a sós com Deus. Não sabe entrar no seu quarto, fechar a sua porta e ficar a sós com Deus. Aí vai de igreja em igreja. Ali eu vou receber porque tem um culto assim. Ali eu vou porque tem outro culto assim. Ali eu vou porque outro... E Jesus está dizendo, ei, eu estou ao teu lado. Para um pouquinho que eu quero falar contigo. Você vai me ouvir. Quantas vezes temos sido Marta, preocupadas, eu tenho o meu compromisso na igreja, eu tenho o meu horário, ótimo, glória a Deus por isso, não tem nada errado com isso, mas lembra que Cristo quer estar a sós com você também. Êxodo 23, capítulo 20, verso 3, tem uma frase muito curta, que tem uma extensão extraordinária. Não terás outros deuses diante de mim. E meus irmãos, os deuses de hoje, eles não são somente aqueles de pedra, de barro, de gesso. Eles não são somente os altares construídos, mas nós temos na nossa vida escolhido, sem perceber, ídolos ao qual nós temos devotado a nossa prioridade. Ídolos que têm a nossa primazia. Ídolos que muitas vezes têm estado dentro da nossa casa. E nós não nos percebemos disso. O tema desta manhã é adoração por inteiro. Deus quer a nossa adoração por inteiro. E se buscarmos entender a adoração por inteiro, e eu separei um item do Catecismo Puritano de Westminster, lá 1600, quando o pensamento cristão reformado estava sendo feito. Então havia um catecismo, né? Eu sei que às vezes a gente se afasta de catecismo por conta de uma origem que a gente às vezes... Mas o catecismo, ele não tem só a ver com determinada igreja, mas ele tem a ver com a fé cristã. A gente precisa deixar de ter medo do catecismo e entender o que é ele. E veja o que diz esse catecismo. Eu ia falar com o Nildo antes, mas não falei. Nildo, se tiver como encontrar aí, você coloca a pergunta: quais os deveres exigidos no primeiro mandamento? E aí vai ter o texto para partilhar aí com a igreja, do catecismo de... Essa palavrinha é cabulosa, viu, para dizer. É Westminster, eu acho que é isso. Então, o catecismo diz assim, a pergunta é... O catecismo é perguntas e respostas, tá? E a pergunta é: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento, né? Primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De todo. Então, os deveres exigidos no primeiro mandamento são:
conhecer e reconhecer Deus como único e verdadeiro Deus e nosso Deus. Conhecer Deus como único e verdadeiro Deus e nosso Deus. E adorá-lo, glorificá-lo como tal. Pensar nele e meditar nele. Lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele. Ter zelo por ele. Invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimento, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo. Ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente com ele. Irmãos, quando a gente vê algo dessa monta, a gente se impressiona. Lógico que é algo que está muito distante da gente. E eu nunca vi um período de mudança que o mundo tem enfrentado tão grande como nos últimos 50 anos. E cada vez mais o homem tem descentralizado Deus da sua vida. Estava ouvindo a palestra de não sei se posso chamar de cientista, filósofo, pesquisador, onde ele dizia que uma das características dessa geração atual é a desverticalização da autoridade. Gente, isso é um problema tão sério que a gente não se apercebe. Ou seja, as pessoas têm tirado da sua vida toda a autoridade vertical. E a autoridade agora é só horizontal. E quando você está num plano horizontal, ninguém é maior que você. Ninguém é maior que você. E esse é um problema que a gente enfrenta. Principalmente em relação a Deus. Por quê? Porque tirando a autoridade da descentralização, o homem tira Deus. Tirando Deus da sua vida, o homem tira o que é certo, o que é errado, pelo menos na questão do pecado. Então não há mais pecado. Tudo é legal, porque eu defino que tudo é legal. Quem vai definir o que é bom, o que não é, sou eu. E o resultado é essa geração que nós temos. Conturbada, doente, vazia. Porque essa geração é uma geração que mais consome drogas em toda a história do ser humano. Porque talvez é a geração que tem o maior vazio já vivido. E sem perceber, a busca desmedida por essas coisas é para preencher um vazio que somente Deus pode preencher. E às vezes nós cristãos, povo de Deus, sem perceber, temos sido levados dentro da própria igreja. A gente vê hoje muitas pessoas que não querem mais entender a questão da autoridade estabelecida por Deus. Querem jogar fora o princípio da autoridade estabelecida. E se tem um princípio, irmãos, que Deus preza, é o princípio da autoridade. Porque o maior pecado de Satanás foi rebelar-se contra a autoridade de Deus. Então você imagina, ele como príncipe desse mundo, ele tendo errado no item que mais afronta o Criador, o que é que ele faz agora? Tenta arrebanhar toda uma geração para ser desobediente ao Deus Todo-Poderoso. E você pode dizer, mas pastor, o evangelho tem crescido tanto, quando é que a pessoa é desobediente a Deus? Nós somos desobedientes a Deus quando nós queremos fazer a nossa vontade e não obedecer à vontade do Criador.
Nós somos desobedientes a Deus quando nós não o honramos. Por sinal, esse item do catecismo, ele nos fala sobre um dos verbos que ele traz muitos verbos, não é? É ação. Honrá-lo. Nós somos chamados a honrar a Deus. E como é que a gente honra a Deus? Nildo, coloca aí para a gente, se for possível, 1 Samuel 2:29. Estou dizendo Nildo, eu acho que é Nildo, não é Aldo não, é Nildo que está aí. É Aldo, meu querido irmão Aldo. 1 Samuel 2:29. A Bíblia vai nos contar de um sacerdote chamado Eli. Porque pisaste o meu sacrifício, a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras. Veja bem, porque a gente não pode grifar essas leituras, mas na sua Bíblia você pode. E honras, o que, igreja? Mas, Deus está dizendo ao profeta Eli, que ele estava honrando mais os filhos dele do que a Deus. Honras mais aos teus filhos do que a mim. Eli não servia a Deus, servia. Eli não fazia as funções de sacerdote, fazia. Porém, quando se tratava de seus filhos, Eli abria mão do que Deus mandava para atender os seus filhos. Ou seja, Eli colocou os seus filhos no mesmo patamar de Deus. E o Senhor está dizendo, olha, você deixou de me honrar. Eli idolatrava seus filhos. Irmãos, honrar a Deus é tê-lo em primeiro lugar. E tê-lo em primeiro lugar não é apenas confessá-lo, mas é demonstrar com atitudes nossas que Deus é o primeiro lugar da nossa vida. O segundo verbo dentro do catecismo é confiar. Outra faceta da adoração é a confiança. E como exemplo de confiança, nós temos Abraão. Que exemplo de confiança Abraão nos dá, de confiança em Deus. Deus, todos nós conhecemos a história, pede a Abraão o seu filho Isaque, para ser sacrificado. O filho da promessa. E o que acontece, irmãos? Abraão confia em Deus. Abraão confia, Abraão tinha tanta promessa. Quer ver algumas promessas que Deus tinha para Abraão? Gênesis 12:2. Coloca aí para nós. Gênesis 12:2. Vamos ler juntos? E far-te-ei e abençoar-te-ei. Deus diz a Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Isso significava posteridade. Deus dá um único filho a Abraão, com Sara, a promessa. E agora Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sacrifica o teu filho. Mas, Senhor, Abraão não colocou esse mais, Senhor. Abraão, ele trouxe cada promessa, e ele sabia da fidelidade do Senhor. Gênesis 13:16. Gênesis 13:16. Vamos ler comigo? E farei como o pó da terra, mas Senhor, como é que o Senhor está me pedindo Isaque, meu único filho? Mas tem promessa de Deus, e se tem promessa de Deus, tem cumprimento. Abraão sabia disso. Gênesis 15:5. Se tem promessa de Deus, tem cumprimento.
Vamos juntos? Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Confie no seu Deus. Confie no seu Deus. Confiança, adoração tem a ver com confiança. Ele é o provedor, Ele é o Senhor de todas as coisas. Há um texto em João 21, João 21 e 25, onde nós vemos um discípulo de Jesus Cristo sendo testado na sua confiança, onde Jesus faz uma pergunta para ele, e esse discípulo é bem conhecido nosso, é Pedro, não é? Pedro é bem conhecido nosso. Deixa eu só ver aqui. Não é esse, daqui a pouco eu lhe dou o texto que eu quero de João, mas não foi esse. Vamos ver Marcos 14 e 31. Marcos 14 e 31. Jesus falando com Pedro, e Pedro diz, mas ele diz com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos eles também. Meus queridos e amados irmãos, nós conhecemos a história, conhecemos que Pedro negou Jesus, mesmo tendo dito que não faria. E há nessa história, eu estou trazendo Pedro para esse contexto, para mostrar a questão da confiança que nós devemos ter em Deus. Veja Lucas 22, 61. Lucas 22, 61. Lucas 22, 61. Pedro nega Jesus 3 vezes. E depois que Pedro nega Jesus 3 vezes, há um momento que, para mim, é um dos mais impressionantes. Eu gosto muito do olhar. O olhar fala. O olhar fala. Muitas vezes não precisam palavras, basta um olhar. E o olhar diz muita coisa. Há pessoas que falam claramente com o olhar. O olhar, ele alcança o mais profundo do ser, que às vezes a palavra não alcança. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Olha, o olhar de Jesus falou. Bastou Jesus olhar para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Eu fico imaginando essa cena. Jesus se vira, olha para Pedro. E naquela hora Pedro lembrou-se: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele olhou. É como se Pedro dissesse: Senhor, tu me avisaste. E eu não levei a sério o teu aviso. Tu conhecias o meu coração mais do que eu. Já o olhar de Jesus não é aquele olhar que dizia. Talvez se fosse o meu e o seu olhar para Pedro, seria: eu não te disse? Eu não te avisei? Olha aí. Mas eu tenho certeza que o olhar de Jesus para Pedro não foi esse. Mas o olhar de Jesus para Pedro foi: eu ainda te amo. Eu ainda quero você como meu discípulo. Imagina, Pedro estava ali acabado, arrasado, sentindo o pior de todos. Mas o olhar de Jesus para ele dizia: eu ainda te amo. E isso o castigava ainda mais. Talvez fosse melhor que o olhar de Jesus para ele dissesse: olha, eu falo contigo depois. Mas o olhar de Jesus: olha,
Eu conhecia teu coração. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas isso não te diminui. Eu continuo te amando. Gente, que amor é esse? Que amor é esse? Falamos até nesse amor hoje aqui. Na profundidade dele. Na simplicidade das crianças. Mas o olhar não para aí. João 21:15. Jesus completa esse momento aí com Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus estava querendo que Pedro mostrasse o seu interior. Que Pedro se despisse diante dele intimamente. Porque às vezes, gente, até para Deus a gente quer esconder sentimentos. Como se a gente pudesse esconder sentimentos de Deus. A gente está dizendo: Senhor, tu sabes o meu coração. E olha que Deus sabe mesmo, viu? Então não diga isso se você não estiver sendo absolutamente sincero com o Senhor. E Jesus estava dizendo: Pedro, você tem certeza do que está me dizendo? Pedro, tu me amas? O Senhor está dizendo: Pedro, eu sou o primeiro lugar da tua vida. Pedro, eu sou o primeiro lugar da tua vida. Pedro, você é capaz de renunciar a coisas por mim? Ah, Senhor, eu sou. E Jesus diz novamente: Pedro, você é capaz de abrir mão da tua vida por mim? Sou, Senhor. Pedro. E aí Pedro para e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Meus irmãos, a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. É uma frase curta, mas é uma frase que vai determinar a nossa adoração. A nossa adoração ao Senhor, ela precisa ser uma adoração integral. Ela não pode ser uma adoração de quarta-feira, de domingo, de um horário do domingo, mas ela é uma adoração por inteiro, 24 horas por dia. Adoração é um estilo de vida. Adorar o Senhor é tê-lo em primeiro lugar. A gente hoje cria uma cartilha com a sequência de coisas para definir. Nós amamos definições, mas eu dizia que vou ousar aqui dizer que adorar o Senhor é mais do que definição. Adorar o Senhor é mais do que definição. Eu não preciso de definição para adorar o Senhor. Crê? Eu preciso de atitude. Atitude, não definição. Orar, adorar a Deus é assim, adorar a Deus é assim. E cria-se até métodos de adorar. Mas olha, adorar, primeiro, não é uma posição da mão, é uma posição do coração. É uma posição do coração. Não é uma posição do joelho, é uma posição do coração. Porque às vezes o joelho está dobrado, mas o coração não está. E a adoração a Deus, ela é integral quando nós aprendemos a amá-lo sobre todas as coisas. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Traduzir isso para a tua vida. Ser o crente que Deus quer que você seja. E meus queridos e amados, para conhecermos a Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. Há muitos crentes que têm anos e anos e anos de igreja e não têm intimidade com Deus. Não sabe ficar a sós com Deus. É importante estarmos a sós com Deus. Quanto tempo você, ou há quanto tempo você não tem um momento a sós com Deus? Não estou falando do momento da igreja, é importante demais, mas não estou falando dele. Não estou falando de um momento congregacional, é importante demais, mas estou falando no teu momento, você e Deus, porta fechada. Você e Deus.
parar para ouvir Deus, gente. Deus ainda fala, irmãos. E Deus não só fala através de outras pessoas, não. Eu vou ali porque tem um irmão, tem um pastor, tem uma pastora, tem uma missionária que é boca de Deus. Mas eu quero dizer que Deus fala ao teu coração também. Para ouvi-lo. Para ouvir o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Precisamos quebrar deuses que existem nas nossas vidas. Eu não sei qual é o teu, eu tenho tentado tirar os ídolos da minha vida. E eu te convido também a tirar os ídolos da tua. Porque isso é uma tarefa diária, tá? Pastor, não tem ídolo nenhum na minha vida. Será? Examina direitinho. Deus tem o primeiro lugar da tua vida. Ele é o primeiro. Queria chamar o Ministério do Louvor, Banda Geração Louvor. É uma canção que diz: a ti me entregarei, Senhor. Eu queria